Great, so we're about to get started with our first panel. Let me just say a few quick words about how we're going to interact together today. Tony mentioned that the event today is part of the Climate Investment Week of Brazil. So we had the Converge Capital event yesterday. A couple of things I think that were critical that emerged from that. There was obviously a lot of talk about the tragedy in Rio Grande do Sul, a sense of deep sadness, a sense of anger, and a sense of the reality of climate change being very much at our doorstep in Brazil. I think along with that, there was also a broader sense of optimism about what's going on in this space. Certainly economic optimism in Brazil, which surprised me. Even environmental optimism, which I thought was great. And really a desire to carve out this pathway for Brazil to position itself as a leader on nature-based solutions. And a couple of the things that I think we heard yesterday were for Brazil to sort of assume this leadership position, it has to have a clear narrative, right? It has to know where it's going, and it has to sort of own this idea of brand Brazil on nature-based solutions. So those were some of the things that came out yesterday. Tony's spoken a little bit about those bigger goals, right, around Brazil becoming this powerhouse in MBS, mobilizing $5 billion worth of investment by COP next year as well. I wanted to talk very briefly about some of the objectives that we have for today, and I'd like to name three. So I think we have learning amongst ourselves, deal making, and networking. Those are our three objectives, right? We want to feel that you can use this space to learn more about nature-based solutions. Certainly at the event last year, we were still sort of very much feeling our way into the sector. I think now we're ready to start really identifying, well, what are the challenges to scale? What are some of the enabling factors? What are some of the prerequisites and public policies that are required for that scale? So learning around some of those really critical enabling factors for scale. On deal making, Tony mentioned that we have a really fantastic pipeline that's going to be presented this afternoon. We've got 26 partners and projects that include project developers, companies, funds and vehicles. So you're going to have a chance to hear those pitches. We have many investors in the room as well. Interestingly, what I discovered is you can be an investor with 100 reais as well on nature-based solutions. There are tools now in Brazil to use that as well. So I think we can all think of ourselves as both investors and maybe pitchers as well. And finally, we want to use this space to network, right? Sometimes maybe we're a little bit embarrassed to say that we're here to network, but of course, our ability to build relationships in this sector are really, really important. So let's own that idea that, you know, we can go around with our lanyards. We have the agenda on the back. So do feel free to introduce yourself to people that you don't know and get to know people for the first time. And we've got a tool that we want to use to facilitate your networking while we're here. If we could have the Cvent slide, please. So if you haven't received the email yet, just flash up this QR code with your phone. You can register on the Cvent tool, so download it, register, put some information about yourself onto that space. And on that space, you can do a number of things. The first thing you can do is you can see who else is in the room, okay? You can communicate with other people in the room through the community function as well. And finally, there's a Q&A tool. So not the first very short panel, but the one straight after that, we're going to start using the Q&A tool. So if you have questions for our panelists, the way you need to access that is you need to go into the schedule, click in the particular agenda item that we're covering live at the time, and you can ask questions live to our panelists. So we're going to be using that as we move forward, okay? So just really an encouragement for us to connect and to get to know one another through this space. If you need internet, Brazil Climate Investment, and the password is climate!! Super. So let's crack on with our first panel. And we've talked a lot about the need to really have clarity on enabling factors and on public policies. And so this first panel is going to be covering an overview of both of those, looking at government priorities for sustainable economic development and initiatives in nature-based solutions. So I'm delighted to invite up to the stage now Patricia Ellen from Earth Partners and iInstitute, Lucas Maciel from the Ministry of Development, Industry, Commerce and Services of the Brazilian government, and Vinicius Azeredo from the Secretariat for International Affairs of the Ministry of Finance from the Brazilian government. Welcome to the three of you. Welcome, Patricia. Good morning.
Bom dia, gente. Good morning. This is going to be a session in Portuguese. And for those who don't understand Portuguese, we have the translation. So I'll switch to Portuguese now. Bom dia, Lucas. Bom dia, Vinícius. Muito obrigada por terem vindo. Eu sei que vocês madrugaram vindo de Brasília hoje para estar conosco. É uma honra estar aqui com vocês. Vou apresentar o Lucas, gente. Lucas Ramalho Maciel, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Com mais de 15 anos de experiência, atuou na equipe de transição do governo Lula e participou do processo de recriação do Ministério da Indústria e Comércio e da criação da Secretaria da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, que é uma grande inovação aqui do governo para, inclusive, possibilitar o foco no tema que está sendo colocado aqui. Atualmente ocupa o cargo de diretor de Novas Economias. O Vinícius Barbosa Salles de Azeredo é servidor público federal da carreira de analista de planejamento e orçamento, com experiência em planejamento de políticas públicas e orçamento público, e especialmente nas áreas de meio ambiente e mudanças climáticas. Atualmente ocupa o cargo de gerente de projetos no Ministério da Fazenda, coordenando os trabalhos da presidência do Brasil no G20, especificamente no grupo de trabalho de finanças sustentáveis. Então, a gente vai ter uma ótima oportunidade aqui de conseguir entender em detalhes as políticas públicas que estão sendo direcionadas para essa interseção entre finanças sustentáveis e soluções baseadas na natureza. Queria começar agradecendo ao Tony, ao James, pela excelente iniciativa, a Marina Cansado também pelo convite, e a Viviane, a toda a equipe aqui da Capital for Climate e dessa iniciativa específica de ter um summit que nos permite aprofundar o debate em soluções baseadas na natureza. Para iniciar, eu vou trazer aqui algumas páginas rapidamente, que me foi pedido para dar uma visão geral de qual que é o tamanho da oportunidade e quais são as principais políticas que foram lançadas recentemente, para que a gente possa ouvir na prática aqui do Vinícius e do Lucas. Se a gente puder projetar aqui, que eu estou sem o passador. Obrigada. Está aqui? Está ali, James. Obrigada. Vamos lá. Bom, para começarmos, ano passado nós tivemos uma força-tarefa voluntária de mobilização do setor privado e filantrópico, uma parceria com o Instituto AIA, onde nós levantamos o tamanho dessa oportunidade na prática, se pudéssemos, de fato, transformar em realidade esse sonho de ter o Brasil como potência verde mundial. Nós identificamos que seria possível dobrar o crescimento do PIB a partir de 2030, além de reduzir as emissões significativamente e poder antecipar a curva aqui de descarbonização da economia brasileira, tendo uma economia carbono zero, até carbono neutra, desculpa, até 2030. Isso já não é viável, mas a gente ainda, nos estudos recentes que a gente revisou, vimos a possibilidade dessa neutralidade de carbono entre 2035 e 40. Então, o Brasil poderia ser um país que poderia ter uma meta mais ambiciosa do que outras que hoje a gente tem um acordo geral global até 2050 e, infelizmente, alguns países já divulgando que vão sair dessa meta e postergando a neutralidade para após 2050, o que seria muito ruim. A tradução da oportunidade na prática para o caso brasileiro mostra que a implicação que nós teríamos é de adicionar entre 230 e 430 bilhões de dólares por ano na economia através de 7 setores chaves, o primeiro e o segundo aqui totalmente relacionados a soluções baseadas na natureza. Transição energética e bioeconomia e biotecnologia. É importante a gente lembrar que o corte aqui para soluções baseadas na natureza é transversal. Dentro de transição energética, vocês veem aqui que a maior oportunidade é em SAF, Sustainable Aviation Fuels, mas nós terminamos o mapa, estou vendo o Valmir aqui, discutimos isso, o Marcelo Brito também, detalhadamente, que 7 rotas tecnológicas potenciais no Brasil, dessas 7, 6 são baseadas em soluções baseadas na natureza. Quais seriam essas soluções? Por exemplo, rotas baseadas na macaúba, na palma, no etanol do milho, no etanol da cana. Mas macaúba e palma, por exemplo, são agrofloresta.
O etanol do milho e o etanol da cana, a gente também tem feito estudos de intensificação, tinha ali a LPF, que é a integração pecuária, lavoura e reflorestamento. Então, há muitas oportunidades aqui que passam pelo uso do solo, no caso brasileiro. Bioeconomia, nem se fala, a gente está falando muito aqui hoje das superfoods, né, o cacau, o açaí, e há uma oportunidade muito grande também na área de biotecnologia, em especial com biofármacos. A Coreia do Sul, como um exemplo, no ano passado, lançou como principal programa um programa de biotecnologia e biossaúde como um programa de desenvolvimento e crescimento econômico para o país. Então, grandes oportunidades além disso, obviamente, na agricultura sustentável, na economia circular, todas elas passam direta ou indiretamente por soluções baseadas na natureza. Com oportunidade especial, nesse caso, de lançar um programa de geração de empregos e oportunidades de renda para o Brasil, e na estimativa preliminar nós poderíamos chegar a 10 milhões de novas oportunidades de emprego e renda. E o que o governo fez com isso? Eu já começo aqui aterrissando a nossa conversa e parabenizando Vinícius e Lucas pelas iniciativas. O governo lançou muitos programas e, para quem tem trabalhado no mercado internacional, nós percebemos a diferença do Brasil estar de volta no debate da descarbonização e das soluções baseadas na natureza. A gente escolheu alguns aqui para destacar, para que possamos escutar do Vinícius e do Lucas. O Plano de Transformação Ecológica foi um plano lançado pelo Ministério da Fazenda, também de uma forma inédita do mundo, ter o Ministério da Fazenda tão envolvido e protagonista nesses programas de descarbonização da economia. O Plano Clima, que é um plano capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem aqui o grande objetivo também de retomar as metas de descarbonização da economia, e retomamos também as ambições da NDC brasileira. A Nova Indústria Brasil, Lucas vai poder contar um pouco mais, mas foi um programa lançado pelo Ministério da Indústria e Comércio, que terá suas metas anunciadas em junho, seria agora em maio, mas com o desastre e a catástrofe do Rio Grande do Sul, houve uma postergação aqui do anúncio das metas detalhadas. O Plano Nacional de Descarbonização da Indústria, que é um programa que está na Secretaria do Verde, onde o Lucas Ramalho trabalha e que nós vamos ter a chance de conhecer em mais detalhes hoje também. E, por último, aqui, o Plano de Aceleração de Crescimento, o PAC, que tem aqui um recorte em descarbonização, que precisa de mais, porque nós vamos ver aqui na outra página, Vinícius e Lucas, para deixar aqui a provocação para vocês, um levantamento que nós fizemos para entender desses programas anunciados, qual que é o total de investimento que nós temos hoje versus o que nós precisamos para alcançar aquele impacto de dobrar o crescimento do PIB. Nós vimos que a necessidade de investimento é de mais ou menos 150 a quase 200 bilhões de dólares por ano. E com o mapa que foi feito, nós vimos que, com os anúncios realizados, cerca de 1/3 desses investimentos hoje seriam contemplados nos programas existentes. Logo, muito importante ter um summit como esse, porque a gente precisa dos outros 2/3, principalmente em parceria com a iniciativa privada. Então, com isso, já passo para a minha primeira pergunta aqui para você, Vinícius, que está hoje liderando toda a força-tarefa com o G20, já que o Brasil está de volta no cenário internacional e que nós precisamos desses 2/3 adicionais de investimentos, queria ouvir um pouco de você. Primeiro, onde que o plano de transformação ecológica se encontra nesse momento e qual que tem sido a receptividade dos investidores internacionais e dos outros países no âmbito do G20 desse papel de protagonismo do Brasil. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite e representar o Ministério da Fazenda nesse evento tão importante. Patrícia, é justamente isso que o Plano de Transformação Ecológica tenta fazer, né? Ele tenta trazer clareza, coerência para as políticas e ações do governo, né? Tentando o que transmite confiança, reduz incerteza e ajuda justamente na alocação de recursos, de capital, de forma mais eficiente. E ele organiza, né, um plano guarda-chuva que organiza toda a ação governamental, linkando principalmente com os 2 grandes programas de desenvolvimento que a gente tem, que é o novo PAC
e a Nova Indústria Brasil, além de outras mais de 100 ações do governo federal, né? E ele está organizado em 6 eixos, né? Os 6 eixos são finanças sustentáveis, bioeconomia, transição energética, economia circular, o de nova infraestrutura e adaptação e adensamento tecnológico, né? E como hoje o tema do evento é NBS, né, Soluções Baseadas na Natureza, eu vou falar um pouquinho mais, né, do eixo de bioeconomia. Bioeconomia é bastante singular para o Brasil, né, se a gente considerar os programas climáticos de outros países, como Estados Unidos, União Europeia, né, que são muito focados no setor de energia. E dado o nosso perfil de emissão, os setores que mais contribuem para as emissões de gás de efeito de estufa são o setor de florestas e mudança do uso da terra, e aí é basicamente desmatamento, e o setor agropecuário, né? Então, o eixo de bioeconomia, ele é central, o elemento-chave, né, do plano de transformação ecológica. E, se por um lado, né, as medidas mais evidentes para a gente reduzir as emissões do Brasil são ações de comando e controle, né, de fiscalização para coibir o desmatamento ilegal, e isso já vem sendo feito, apesar do pouco tempo desse governo, né, a gente conseguiu reduzir em mais de 50% o desmatamento na Amazônia no ano passado. Mas, por outro lado, né, para aprofundar e manter essa trajetória ao longo do tempo, a gente precisa pensar em um novo modelo de desenvolvimento, né, um modelo de desenvolvimento econômico alternativo para as mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região amazônica, né? Então, para que elas tenham uma alternativa de renda digna, né, melhorias nas condições de vida, a gente tem que pensar nesse novo modelo, né? E não há uma única alternativa, né, para viabilizar esse modelo, né? A gente precisa de um conjunto integrado de ações, e o governo vem apostando muito, né, tanto em termos de recursos quanto em termos de ações institucionais, na biotecnologia, né, principalmente na produção de bioinsumos para a indústria, como você falou, de cosméticos e farmacêuticos, né? Um movimento importante, uma ação importante foi o redesenho do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que inclusive mudou de nome, agora ele é Centro de Bionegócios da Amazônia. Então, para destacar que a vocação dele não é só pesquisa básica, mas pesquisa aplicada e integrada com o setor produtivo, né? Temos também uma ação importante, um plano Safra, que é um plano que financia há anos a agricultura e a pecuária, né, com volumes expressivos de recursos. E a gente está tentando integrar o plano Safra paulatinamente ao plano ABC, que é um plano que conta com um volume menor. E a ideia é que, com essa integração paulatina, a gente tenha, no médio prazo, um plano único de financiamento para a agricultura e pecuária de baixo carbono, né? Uma terceira iniciativa importante é a questão da exportação de produtos florestais não madeireiros, e aí, como, por exemplo, o açaí, como você citou, né, o cupuaçu, a castanha do Pará, que, quando a gente olha para o mercado internacional, a gente vê que a participação do Brasil ainda é muito pequena. Então, aqui temos uma oportunidade muito grande de avançar na estruturação de cadeias produtivas, né, alongar essas cadeias produtivas e agregar valor, né, e aqui o papel do MIDIC é fundamental para que o Brasil possa gerar mais renda, né, com esse, não só com a exportação dos produtos primários, né. E, por último, ainda existem outras, né, iniciativas relevantes nesse eixo de bioeconomia, mas não vou me alongar muito aqui por causa do tempo. O outro eixo importante, e aí que é o core business lá da Fazenda, é o eixo de finanças sustentáveis, né? Ele é um eixo estruturante e responsável por direcionar o fluxo financeiro para as demais ações dos outros eixos do plano de transformação ecológica, né? E através de diversos mecanismos, né? Um desses mecanismos é a precificação do carbono. Então, o Ministério da Fazenda já enviou o projeto de lei
do mercado regulado para o Congresso, já foi votado, aprovado no Senado e na Câmara, vai passar por mais uma rodada no Senado, né? E tem a questão do tributo também, que foi endereçado na reforma tributária, né? Temos um tributo seletivo para atividades que geram externalidades negativas para o meio ambiente. Um outro mecanismo importante foi a emissão de títulos soberanos sustentáveis, que vai ser tema de uma outra sessão no evento. O Brasil, a gente captou cerca de 10 bilhões de reais em 2023 e todo esse recurso foi alocado no Fundo Clima, né? Então, o Fundo Clima, que historicamente era composto por algo em torno de 200 milhões de reais anuais, se elevou de patamar com esse recurso de 10 bilhões, né? Então, vai ser um dos principais instrumentos de financiamento das ações de descarbonização da economia, além de cumprir um papel importantíssimo na alavancagem, né, de financiamento privado, né? Justamente por começar a utilizar mecanismos de de-risking, como, por exemplo, o EcoInvest, que também vai ser tema do evento aqui, né? Então, o Fundo Clima tem esse papel também. E aí, complementando o eixo de finanças sustentáveis, vou falar um pouco mais agora do meu trabalho mesmo, que é lá na SAIM, que é a coordenação dos trabalhos do Sustainable Finance Working Group do G20. Para esse ano, nós definimos 4 prioridades. A prioridade 1 é uma revisão da arquitetura financeira internacional para clima. Então, a gente vai fazer uma revisão do funcionamento da operação dos principais fundos climáticos, né? O GEF, GCF, Adaptation Fund e o CIF. E a quarta prioridade, né? Não vou falar das outras duas, que não tem muita relação com o tema, mas a quarta prioridade é importantíssima para o evento, que é o financiamento de Nature-Based Solutions, né? Então, a gente estamos conduzindo um estudo de caso, com mais de 60 casos, né, inicialmente, no mundo inteiro. E agora estamos com 12 casos de sucesso para identificar quais foram as principais barreiras, os riscos, e como os instrumentos financeiros utilizados endereçaram esses riscos, né, com o objetivo de escalar o financiamento para Nature-Based Solutions. Muito obrigada, Vinícius. Muita coisa, né? Lucas, Nova Indústria Brasil, Impacto, recriar um ministério, Secretaria Nacional, Secretaria Verde da Descarbonização, bastante coisa também. Mas se você pudesse contar um pouquinho, pelo menos do Nova Indústria Brasil, e do teu trabalho com a Impacto, seria muito importante para que esses investidores conhecessem e como esses instrumentos podem ser alavancados para soluções baseadas na natureza. Excelente, Patrícia. Primeiro, eu queria dar um bom dia a todos e todas. Uma satisfação enorme estar aqui. Queria aqui reconhecer toda a sua liderança, Patrícia, na mobilização dessa comunidade de investidores, essa comunidade de especialistas que estão debruçados, ajudando aí a pensar nos principais desafios que não só o Brasil, mas a humanidade está enfrentando, né? Queria cumprimentar também aqui o Vinícius, meu colega de mesa aqui, que tem, representando o Ministério da Fazenda, aqui na equipe do ministro Haddad, que tem feito um belíssimo trabalho de condução da nossa economia. Queria que você transmitisse aí os nossos reconhecimentos, parabenizar pelos excelentes resultados econômicos que a gente tem alcançado, seja no crescimento do PIB, geração de emprego, geração de confiança e todos os outros macroindicadores do país. Bom, de forma bem telegráfica aqui, com o tempo que me foi dado, eu queria falar algumas 4 mensagens principais. Primeiro, a gente lançou o programa Nova Indústria Brasil. O programa Nova Indústria Brasil é um programa capitaneado pelo nosso ministro e vice-presidente da República, que colocou no centro da agenda de governo um projeto de industrialização do país para resolver os grandes desafios sociais brasileiros. Ele está estruturado em 6 grandes missões. Cada missão tem um desafio social por trás. Então, por exemplo, a missão número 1, de promover a agroindustrialização, ela tem um desafio de promover a segurança alimentar por trás. O segundo desafio, de promover o complexo econômico industrial da saúde, o objetivo é tornar o nosso sistema único de saúde mais resiliente. E assim sucessivamente, para cada uma das 6 missões, um desafio.
nós, da Secretaria de Economia Verde, estamos muito vinculados ao desafio número 5, que é a promoção da bioeconomia, a transição energética e a descarbonização. E o objetivo por trás é justamente garantir os recursos para as futuras gerações. Esse é o desafio social por trás. Então, eu acho que isso é uma grande novidade. O Ministério da Indústria foi recriado, políticas industriais retomaram ao cenário político do nosso país, e isso é uma excelente notícia. No período anterior, a gente amargou assistir à saída de importantes indústrias do nosso país. A gente viu a Mercedes saindo, a gente viu a Ford saindo. Em um curtíssimo espaço de tempo, a gente conseguiu reverter esse processo. A gente está vendo anúncios da BYD, da Toyota, da Honda e de tantas outras. Recursos que passam da ordem de 130 bilhões de investimentos. Isso não é pouca coisa. Isso é política industrial, isso é governo comprometido e isso é geração de emprego que resulta em melhoria na vida do nosso povo. A segunda coisa que eu queria dizer, eu acho importante, nesse debate, Patrícia, a gente considerar o papel das emissões brasileiras e o nosso papel no cenário global. O Brasil é um grande emissor. A gente é o 6º maior emissor. Isso representa, apesar disso, isso representa apenas 3% das emissões globais. A gente é o 6º maior e representamos apenas 3%. Desses 3%, a maior parte, mais 50%, é desmatamento. E a gente vai zerar o desmatamento, porque no nosso governo já teve importantes conquistas. Em menos de um ano de governo, a gente reduziu pela metade o desmatamento da Amazônia e a gente vai zerar até 2030. Então, a gente vai melhorar bastante a nossa redução. Outros 25% é agropecuária, é boi. A gente precisa de agricultura regenerativa, soluções baseadas em natureza. A gente precisa criar boi ao mesmo tempo que a gente planta florestas. Isso a gente vai melhorar bastante as nossas emissões. Um outro pouco é a nossa energia. E uma pequena parcela é o nosso setor industrial. A indústria representa apenas 4% das emissões do Brasil. A gente tem o desafio de promover a industrialização e isso eventualmente vai, inclusive, aumentar as emissões da indústria no Brasil. Mas isso não é uma má notícia. E essa é a terceira coisa que eu queria falar. O Brasil tem a capacidade, a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global, para além da gente ter as maiores reservas florestais, a gente ter o maior sumidouro de carbono e a gente vai continuar fazendo esse papel, a maior contribuição do Brasil, na minha opinião, é produzir os bens e serviços que a humanidade precisa com a menor pegada de carbono possível. E nenhum país consegue fazer isso melhor do que o Brasil. Um carro elétrico produzido no Brasil produz 42% menos gases de efeito estufa que o mesmo carro elétrico produzido na China, ou melhor, na Europa. Um painel fotovoltaico produzido no Brasil produz até 80% menos gases de efeito estufa que o mesmo painel produzido na China, por conta da nossa matriz. E hoje, a quase totalidade dos painéis fotovoltaicos são produzidos na China. A gente tem o desafio de produzir esses painéis aqui em parceria com a China e transformar o Brasil num hub de exportação desses painéis. Um polímero produzido no Brasil produz 50% menos gás de efeito estufa que o mesmo polímero produzido na Rússia. Então, é a indústria o principal forma do Brasil contribuir para a descarbonização mundial. E aí, Patrícia, a quarta coisa que eu queria falar para ir para a conclusão. A gente tem, diante desse cenário, o desafio de promoção da descarbonização. Acho que essa é a primeira grande tarefa. E a gente vai fazer isso mirando os setores energointensivos, são aqueles 11 setores que foram mencionados ali. A gente está construindo os planos de descarbonização, fazendo os investimentos necessários para produzir mais eficiência energética, menor emissão, desenvolvendo as rotas tecnológicas para fazer que resultam em mais sustentabilidade e construindo a política nacional de descarbonização da indústria. Essa política ela vai ter 2 grandes instrumentos, um plano de mitigação da indústria, o capítulo indústria que a gente está fazendo, ele vai dialogar com as NDCs, em diálogo estreito com o setor produtivo, e eu acho que o mercado de carbono é um segundo grande instrumento que a gente está colocando, que eu acho que vai significar importantes recursos e promoção
da descarbonização do setor produtivo brasileiro. Por fim, eu acho que o segundo grande desafio é justamente a rota da bioeconomia, que todo mundo aqui já está cansado de saber, sobre as vantagens comparativas que o Brasil tem nesse setor, né? Não tem nenhum país com a capacidade de gerar 3 safras no ano. Nossas vantagens edafológicas, climáticas e tecnológicas nos colocam como a maior potência agrícola do mundo. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos, né? Exportando 3 vezes mais alimentos que o segundo colocado. Então, o Brasil tem uma grande capacidade de produzir biomassa em abundância, em baixo custo, para promover as rotas de descarbonização, seja o setor de transporte, seja o setor petroquímico e tantas outras soluções baseadas na natureza. Acho que aqui a gente tem um grande desafio, Patrícia. E eu escrevi um artigo que foi publicado no Globo Rural essa semana sobre esse tema. Até queria convidar quem tiver curiosidade de ler para ver os argumentos que eu apresento ali. Na década de 60, a humanidade fez uma revolução verde. O desafio do pós-guerra era produzir alimentos em baixo custo. Isso produziu o modelo de produção agrícola que a gente conhece. Isso trouxe grandes desafios de monocultura, exaustão dos solos, migração de populações. A gente está diante da necessidade de uma segunda revolução verde, não apenas para produzir alimentos, mas para dar conta da iminência climática. A gente precisa plantar comida e matéria-prima para a indústria ao mesmo tempo que a gente regenera a natureza. Criando gado e plantando árvore, plantando alimentos e sequestrando carbono da atmosfera. Acho que esses são os grandes desafios que estão colocados para a nossa geração, Patrícia. Muito obrigada, Lucas. Gente, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir aqui para vocês irem para as considerações finais. É impossível, né, passar todos os planos de governo em meia hora, que a gente tentou o melhor que a gente pôde. Mas eu queria colocar, Vinícius, para a gente fazer as considerações finais, se puder, no final, EcoInvest foi um pedido específico dos investidores, de-risking através de hedge cambial para poder investir no Brasil. Se você puder mencionar como utilizar isso, te agradeceria muito. E em 1 minuto, já fazendo suas considerações finais também. Então, eu acho que esse instrumento, o instrumento EcoInvest, né, ele vai ser tema de um painel aqui do evento, mas eu vou falar rapidinho, né? Não é a parte que eu trabalho especificamente lá, mas ele vai ser operacionalizado junto ao Fundo Clima, né, com esses recursos captados pelo título soberano sustentável, né? Então, ele vai funcionar como proteção, um hedge cambial. É uma parceria junto também com o BID, né? E esse é um dos principais riscos, eu acho, que os projetos de Nature-Based Solution, né, possuem. Tanto que a gente identificou isso também nos trabalhos da prioridade de financiamento de NBS do G20. E além de outros instrumentos, né, e outros riscos. Então, o EcoInvest vai ter um papel fundamental para alavancar e atrair o capital privado para os projetos de Nature-Based Solution. Muito obrigada, Vinícius. Lucas, suas considerações finais. Eu adorei que você trouxe, que a gente vai precisar sair desse dilema do food versus fuel, produce versus protect. A gente vai ter que fazer todas essas coisas juntas e que são 2 grandes debates quentes hoje no G20. Então, suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Patrícia, eu queria agradecer e queria aproveitar esse 1 minuto para falar um pouco sobre a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Foi uma estratégia lançada pelo presidente Lula em outubro do ano passado e que a gente tem mobilizado atores públicos e privados para ampliar a economia de impacto no Brasil. Isso eu entendo que é fundamental. A humanidade, a principal agenda da humanidade, a Agenda 2030, ela está organizada em 17 objetivos e 169 metas. O custo estimado para essas 169 metas serem alcançados é algo em torno de 45 trilhões de dólares.
É impossível a gente alcançar essa cifra imaginando que só governos e filantropia arcarão com esse custo. É fundamental entrar a iniciativa privada nesse processo. É por isso que o investimento de impacto é muito importante. A gente está estruturando essa estratégia de economia de impacto com o objetivo de atrair investimentos para gerar impacto social e ambiental positivo. A gente está muito feliz que agora, no dia 20 de junho, a gente vai celebrar uma parceria entre o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e a governadora Fátima Bezerra, somando esforços assim, entre União e Estado do Rio Grande do Norte para fomentar a economia de impacto. A ideia é chegar a todas as unidades da federação até o final do nosso governo. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Vinícius. Vamos precisar encerrar agora. Eu convido vocês a conhecerem esses programas. A gente falou aqui do Plano de Transformação Ecológica, do Nova Indústria Brasil, Plano Clima, Estratégia Nacional de Descarbonização, o PAC e a necessidade de aprimoramento também para que esses investimentos em soluções baseadas na natureza e descarbonização estejam refletidos também em infraestrutura de adaptação climática. Agora, o mais importante, promover um novo modelo de desenvolvimento que seja positivo para as pessoas, para a natureza e para a economia, passa por reaprender muitos dos modelos e a gente traduzir essas vantagens comparativas em vantagens competitivas, conectando esses produtos nas cadeias de valor globais. Agradecer que vocês madrugaram para vir para cá. Hoje à tarde e amanhã, o MDIC vai estar focado em workshops, inclusive com setores da indústria, para análise de metas de descarbonização. Nós vamos estar juntos lá. E esses workshops têm acontecido em diálogos com a indústria, com o setor produtivo, com a agricultura. Acho que no último ano e meio vocês têm feito bastante isso, que a gente possa participar, porque esses momentos de escuta são muito importantes para que os instrumentos reflitam as necessidades. E lembrando, gente, a gente precisa de pelo menos mais 2/3 desse valor. A gente está falando de quase 100 bilhões de dólares por ano. Para que isso aconteça, precisa funcionar para os investidores nacionais e internacionais. Muito obrigada.